Olá, Lupa Barros aqui do Carro Financeiro em mais uma Carona Financeira. Hoje a gente vai conversar com Tarsila Cimino, uma amiga minha, que tem um blog incrível chamado Meu Tom Maternal, que fala sobre maternidade e a história dela de divórcio. Conteúdo sensacional. Ah, e olha ela aí, chegando no lugar exato onde ela está. Oi, amiga, quer uma carona? Oiê! Ai, que delícia participar! Você vai me dar uma carona? Sim, vamos dar uma volta? Nossa, você tá tão bonita! Ai, muito obrigada! Sabe o quê? Adorei a roupa. Esse tom não tá maravilhoso? Sabe de lindo. onde é? Da minha patroa. Já vou puxar um negócio que tem que falar da minha amiga Mariana Ribeiro, é a patrocinadora que sempre me dá os looks aqui. Se você também quer saber dessa roupa, o arroba dela tá aqui embaixo. Amei esse vestido. Você Cabelo também tá muito lindo. bonita com essa cor clara, viu? Ai, ó, eu quis vir bem bonita pra participar desse programa. Você já é bonita. Põe o cinto pra não apitar e vamos lá. Vamos lá, vamos começar. Trava a porta. A gente vai cantar? Não precisa cantar. Não precisa né? cantar, você quer cantar? Você Não, quer cantar? não Você pode quero, cantar, prefiro- só que você vai prefiro- cantar, vai cantar sozinha, porque senão todo mundo vai embora se eu cantar. Passar, deixa pra lá a cantoria. Mas é que eu adoro o programa do James. Eu também é demais, né? Falei, ai, tô me sentindo no programa dele, gente. Mas então vamos lá. Vamos lá. E é isso, então vamos dar uma volta para conversar um pouco. Vamos dar uma volta e bater um papo. Vamos lá. Eu já conheço a Tarsila de muito tempo. Sabe aquela época lá, ó, que eu era endividada? Ela era uma que ia comigo no pagode. A gente tem uma amiga em comum, né? Exatamente, Lupa? a Ju. Uma grande Ju, amiga em comum. saudade Beijo de você. E, nossa, que mundo, doido, né? sim. E agora a gente reencontrou, porque Tarsila tem feito um conteúdo incrível no Instagram sobre divórcio e vida pós-divórcio, né? Sim. Que existe, né, amiga? Vida Existe pós-divórcio. vida, existe recomeço, existe uma vida muito feliz, inclusive, pós-divórcio. Eu sempre falo que o divórcio é só um recomeço, é só um capítulo que a gente vive. Às vezes um capítulo difícil de virar, né? A folha emperrou ali. O começo eu sempre falo é o cabo das tormentas, assim. A gente passa pelo cabo das tormentas, sim. E a minha pauta se encontra muito com a tua, né, Lupa? Sim. Porque uma das questões mais difíceis e mais desafiadoras do divórcio é a questão financeira. Quantas mulheres deixam... Eu sou uma dessas que eu deixei de trabalhar, o combinado, foi combinado, Sim. para ficar com os filhos. Sim. E aí, se acontecesse alguma coisa, eu não teria como me sustentar sem depender dele. Isso é uma Né? realidade, assim, muito Da maioria, da maioria não, né? Mas de muitas mulheres, muitas né? mulheres. Isso tem mudado, eu acho que... E eu sempre falo que eu não questiono aqui a escolha, tá? Acho que a mulher tem a escolha, tem o direito de escolher, mas ela precisa ter informação. Sim, eu digo E ela sempre isso. precisa ter algum tipo de retaguarda, alguma proteção, né? Porque Um acordo. um acordo, um contrato, porque contrato. assuntos que a gente não quer conversar quando casa, né? Ninguém Se vai quer ter falar filho ou sobre não, dinheiro. onde vai morar, quem que vai abrir mão do trabalho se acontecer alguma transferência. Sim. Não estamos falando só de divórcio, estamos Não, falando de estamos coisas falando dos perrengues, né? de que a vida, casamento, às vezes, exatamente. Nos apresenta, se alguém nos adoece, né? Sim, Como sim. vai ser? E tem muita coisa que não é falada. né? A maioria não é falada, casais né? não falam Os sobre casais isso. têm aquela paixão. Ai, a gente vai viver a vida doidados juntos, um amor e uma casinha de sapê. E a verdade é nua e crua, É nua e né? crua, Lu. Então, Total. você sabe Lara Nesteruk, que eu até te falei dela esses Você dias. me falou. Eu recebi muitos recados, porque eu sempre digo que quando você é um casal, é um só corpo, um só bolso, eu brinco. Sim. E as pessoas começaram a me falar assim, agora que aconteceu com ela, que é tão espertona, você continuou com a mesma opinião? Olha como não dá, olha como a gente tem que esconder dinheiro do marido, sabe? Coisas que eu vivo atacando ali, porque... Tá, que você vive fazendo Sim, porque como contraponto. chama infidelidade financeira quando você Sim, esconde a coisa dos sim, outros. É o sim. segundo maior motivo de divórcio, são problemas com dinheiro, sabia disso? Segundo. Você tinha me falado isso. E para mim foi muito impressionante, porque eu achava que, sei lá, deixou de gostar, se apaixonou por outra pessoa, traição, ou qualquer outra coisa, menos dinheiro, né? Mas é Enfim. que é um tipo de traição. Exatamente, também, exatamente. Né? Você precisa estar na mesma página, né, que o teu Que a marido pessoa. ou a tua mulher. Em termos de gasto, em termos de objetivos, de sim. objetivos. E quando quando o casal começa a andar em caminhos diferentes,
gente, vai dar ruim, né? Exatamente, Não é. tem jeito. Eu ainda atendo muitos casais que preferem manter o dinheiro separado, sabe, tá? Tá. Mas o que eu sinto do meu ponto de vista aqui de ter já atendido aí mais de 100 casais e da minha experiência própria também, das minhas amigas e tudo. Quando o dinheiro é um só, não importa quem ganha mais, você tá tão dentro ali com os mesmos objetivos, é tudo nosso, os planos são nossos, a família é nossa, a construção dessa vida junta é nossa, que tá todo mundo muito mais comprometido no relacionamento. Sim, sim. Quando eu ganho X, você ganha Y, cada um dá 50% para casa. Se eu ganho mais, eu guardo mais, problema seu. Parece que são roommates dividindo a casa. E Dividindo a aí, casa. eu não sinto o comprometimento. Não, eu tô com você na chuva, na saúde, na doença, se você perder seu Faz emprego. super sentido Eu isso. sinto isso, entende? Faz Então, super sentido. mas quando eu recebi o recado sobre ela, eu segui defendendo isso, sabe? Tá? Porque eu disse assim, sabe como você se defende? Você não se defende escondendo o dinheiro do seu marido. Isso você se põe na roubada. Porque se ele descobrir, vai ser mais um motivo para vocês brigarem. Você se defende tendo conhecimento e se apropriando das informações. Vai ser fácil? Não vai. Tem marido que não divide mesmo as informações com a esposa. Importantíssimo isso. Né? Sim, sim. Não conta quanto ganha. Eu escuto de maridos assim, não, mas ela não precisa se preocupar com isso, eu cuido de tudo. Não, ela precisa se preocupar. Porque eu atendo uma moça que o cara faleceu, foi fazer uma cirurgia de coluna e faleceu. Ele tinha 36 anos, ela tem 3 filhas. Ai, eu E aí? conheço essa história. E aí? Ela não sabe a senha do banco, amiga. Ela não sabe onde está o dinheiro guardado. Eu sempre falo isso. Ela não sabe nada. Não é só o divórcio. Tem coisas piores que um divórcio, que é, por exemplo, Isso. você ficar viúva numa situação dessa, você não ter autonomia nenhuma, né? Não ter conhecimento, não ter acesso às contas, né? Isso é seríssimo. E quando você tem conhecimento, você também pode coparticipar das decisões. Não é só Sim. o cara que enriqueceu, é você junto com a sua opinião, com o seu detalhe, com o seu pitaco. Não, e é aquilo que a gente sempre fala, se tem um cara que tá indo muito bem no trabalho, crescendo, graças ao suporte que ele tem em casa, gente. Exato. A mulher faz parte disso. É o trabalho não remunerado que deixa ele estar totalmente concentrado apenas no trabalho dele. Eu Com faço certeza. isso. Falo isso sobre o Pedro. Ele só pôde estar lá, sei lá, 12 horas no hospital. Porque tem você aqui. Ele sabe que eu tô cuidando das contas da casa, dos filhos, inclusive da agenda dele. Sim, da Entendeu? dinâmica, porque a casa tem uma dinâmica, né? Você precisa É um fazer a casa trabalho rodar. do caramba, assim. Então, as mulheres precisam ter essa noção, inclusive. Porque eu acho que tem muita mulher que ainda se coloca numa posição muito submissa nesse sentido. Ah, esse é dinheiro do meu marido. Não vou mexer, ele que não, ganha. Ele que ganha, né? O meu marido que conquistou. Então essa fala ainda é comum. Mas não entender a sua função dentro de casa. Sim. Porque exatamente, ele só tá ganhando por quê? Porque você tá cuidando da casa, você tá cuidando dos filhos. A mulher não entendeu a importância dela no backstage, né? No backstage, para que esse marido tenha recursos e tranquilidade para crescer. Exatamente, né? Quem dera a gente, nós mulheres, tivéssemos uma... Porque a gente, mas isso não é ensinar. Né? Ah, sim, A sim. gente se vira nos 30. A gente é trabalho com filhos, com casa, com... A mente mesmo, né? Multitask, pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Sim, e a gente dá conta da agenda deles, dos maridos também. Ontem mesmo o Denis me mandou uma mensagem. Ele tá achando... amor, eu comprei presente do Dia dos Pais pro meu pai? Eu falei... Eu comprei, você respondeu, não, eu comprei. Eu falei assim, talvez eu tenha comprado, mas eu não me lembro. Porque, assim, é isso, você dá conta dos nossos, dos deles, né? Sim. Falei, não sei, preciso investigar. Que é uma carga mental também muito falada hoje em dia, né? Uma pauta de mulheres muito falada, né? Porque realmente é uma exaustão às vezes que a gente fica, né? Mas posso falar uma coisa? Hoje eu vou falar uma coisa que é polêmica, mas é que é uma verdade, infelizmente é uma escolha que eu tive que tomar. Tá bom. Eu tenho bem mais trabalho se eu tento que o Pedro se responsabilize das coisas de organização de casa do que exatamente. Frente, eu já tentei dar um envelope para ele com todos os documentos dentro, tipo, olha, você precisa, por favor, resolver isso, e o isso não foi resolvido. Não foi resolvido. E aí me deu mais trabalho, porque atrapalhou tudo, eu contava com aquilo resolvido. Então, entendo. Hoje eu confesso que eu entreguei um pouco os pontos, assim, deixa ele fazer aquilo que ele se propõe, que ele consegue fazer, que é trabalhar, ser o provedor financeiro maior de casa, o principal. Sim.
com o meu conhecimento de tudo, de quanto entra, de quanto sai, de onde tá, de todas as senhas, porque é isso que é um relacionamento de confiança. Perfeito. Né? E ele ouve também piadinha, viu, tá? Porque ele fala que os amigos dele falam assim, você confia que tá tudo na mão da sua mulher? Se você aprontar alguma coisa, ela vai sumir com tudo. E ele fala, eu confio primeiro porque eu sei o homem que eu sou, que eu não vou aprontar, e segundo que eu confio nela, que a divisão vai ser feita adequadamente depois. Sim. E ele também sabe as senhas, ele sabe onde tá, porque acaba que eu que cuido do dinheiro lá, né? Mas é aquilo, Então, não é uma competição, não né? é. Não é um plano de... Exatamente. Não é Maquiavel. dormindo com o espião, entendeu? Dormindo com o inimigo. Inimigo. Não é isso, gente. Isso é outro filme, não é esse. Da Julia Roberts, quem time, dera, né? É um time, não é? Exato. Não é você falar assim, eu vou ter as senhas, porque se acontecer alguma coisa... Não é isso, gente. Isso não é relacionamento, pra começar. Se você já desconfia, por que você tá nesse relacionamento? Exato. E aí eu acho que é muito importante falar que não é o teu caso, não é o meu hoje, felizmente. Mas também tem muitas mulheres que não saem dos seus relacionamentos por uma questão financeira. Sim, eu encontro isso muito. Elas chegam até mim assim, por favor, eu preciso de ajuda para montar uma estratégia, porque eu quero me separar. Isso. E é o melhor caminho mesmo. Sim, porque sem conhecimento não entende nada, não sabe o que é um IPCA, Não. porque a gente, vamos falar, homens já não são educados financeiramente no Brasil, Não. né? Menos ainda as mulheres. Por que a mulher quer saber sobre investimento? Agora tem mulheres na Bolsa de Valores, mas é recente. É recente. Agora tem mulheres investidoras, a gente vê mulheres falando sobre dinheiro na internet, mas gente, não tinha isso até outro dia. Não tinha. Não se acham... Outro dia eu li uma frase muito interessante, mulheres se acham, elas são o poder de decisão de compra da casa. Você não é o poder de decisão? Sou. Mulheres se acham aptas a decidir a compra de tudo da casa, às vezes até da cueca do marido, e não se acham aptas a consumir produtos financeiros. É verdade isso. E produtos financeiros é um consumo, você tem que saber o que é, como escolhe. Como é escolhe que o maracujá funciona, na feira, qual é a é a mesma coisa. rentabilidade. Como é que você escolhe um investimento? Para quê? Por quê? Para qual objetivo? Não é só tacar tudo na poupança, né? Sim, Então, sim. Não, é por isso que o teu trabalho, ela começou falando do meu trabalho, mas eu quero falar do trabalho dela. O quão o trabalho da Lupa é sensacional. Quando essa minha amiga me mandou a página dela, falou, tá, dá uma olhada, porque eu acho que, nossa, vai acho combinar. que vai combinar, vocês vão ter coisas pra conversar. E aí eu entrei no teu Insta, Lu, e eu amei. Fico muito porque, feliz ouvir. Inclusive, é de um jeito didático, né? Porque é um tema que para muitas pessoas é um tema Tabu. É um Difícil, tema espinhoso, é um tema muito doloroso. É um tema doloroso. Você falar, você assumir que você precisa de ajuda, ou que você está precisando de dinheiro, ou que você assumir que você fez escolhas erradas que te deixaram naquela situação é Exato, difícil. Né? Hoje o que eu mais recebo lá no meu Insta são mulheres em situações muito tristes, gente. Muito a maioria tristes. do seu público são mulheres se divorciando ou já divorciadas, ou como é? Sim, na verdade eu tenho um pouco de tudo. Eu tenho mulher, é muito bacana. Eu tenho senhoras que se separaram há muitos anos e dizem que pena que na minha época ninguém falava sobre isso. Olha que importante. E aí adoram, engajam, participam das discussões. Tenho mulheres se separando, né? Que aí acho que muito já no momento que tá se separando, sempre tem uma amiga que fala, ai, segue a Tarsila, tem o Insta da Tarsila. Eu vejo os recadinhos que você põe lá assim, minha amiga te indicou, que bom que eu te encontrei, que as pessoas escrevem pra você, que delícia, legal. né? E aí chegam pra mim no ápice da dor, no ápice do desespero, assim, não sabem por onde começar, e aí que entra o teu trabalho, que eu acho muito bacana, porque eu dou dica, eu falo como foi comigo, que tem que fazer a planilha dos custos da casa, mas tem mulher que Como foi com você nisso, na separação? Foi tranquilo? Ai, eu fui uma vergonha. Eu brinco que eu tava em coma. Gente, eu tô querendo até, eu tô segurando. Foi uma vergonha. Eu gosto de gente assim, ó, que assume. Porque eu não era uma mulher preparada, gente. Quando eu venho preparada falar pra vocês, de conhecimento. Eu era muito crua, Lupa, muito crua. Sim, eu falo hoje, eu dou acolhimento. Mas você sempre trabalhou? Sempre trabalhei. Mas eu sempre trabalhei, mas eu tinha uma configuração ali familiar em que o marido ganhava muito mais do que eu.
Então, o meu dinheiro, eu sempre paguei contas, tenho muito orgulho disso. Da casa? Sempre paguei contas. Mas eu nunca tive uma preocupação de que ele ganhava muito mais do que eu. Ou que estávamos gastando muito com isso, com aquilo. Na verdade, eu até tinha ali algumas discussões pontuais. Eu sempre fui mais pé no chão. Mas não tinha ali um E canal... é difícil um pouco também, como você pitaca quando o outro ganha mais. Exato. Se você não é um time... Eu não tinha essa coisa do time e eu não tinha poder de convencimento. Era assim, ai... Mas você acha que o poder de conhecimento viria mais se você tivesse maior conhecimento? Opa! Acho que sim. Acho que sim. E era uma coisa de postura. Eu não era a Tarsila que eu sou hoje. Então era aquela Tarsila mais, eu acho, submissa, assim. Sim, amadurecimento é tudo também, né, amiga? É tudo, graças a Deus. Graças Falta a Deus. colágeno, mas vem muita coisa. Eu prefiro as coisas. Eu também prefiro as coisas. E aí, então era uma coisa muito, eu era muito coadjuvante. Entendi. Né? E aí, até que de repente veio o divórcio. O Antônio, meu filho, era um bebê na época. Ele tinha quanto tempo? 10 meses, 9, 10 meses. Nossa, que barra. As coisas começaram a complicar antes, mas marido saído de casa, ele tinha uns 10 meses quando saiu. Antes do Antônio nascer, vocês já estavam numa situação crítica? Não, eu não tinha conhecimento. Acho que estávamos. Pra ele, né? Mas eu não tinha essa noção. Até porque mulheres, vocês sabem como é. A gente tá focada ali na gravidez, né? Enfim, gravidez, eu passei uma gravidez super tranquila. Mas hoje você olhando, você acha que sinais haviam e você não olhou? Será? Vários sinais. Eu que tava muito focada nessa coisa maternidade. Da construção da família, isso é um outro tema que eu falo muito. E não é que eu sou contra a maternidade. Gente, eu amo criança, meu sonho era ser mãe. Mas eu acho que você trabalha até com criança. Eu trabalho com criança, mas eu acho que tem muitas mulheres que se colocam em situações de vulnerabilidade e de problema, assim, estou caçando um problema para minha vida, nessa coisa da maternidade, nessa coisa de ignorar sinais, nessa atender coisa demandas alheias, alheias. Que a família cobra, o marido cobra. Coisa, eu tenho um filho único, mas o casamento tá ruim, mas eu não quero meu filho único. Então você tem um outro filho para fazer companhia para esse filho, você dobra a sua carga, você dobra a sua carga financeira. Sim. Que a gente precisa falar, filho, a melhor coisa do mundo, mas custa. Custa muito dinheiro. Né? Para você hoje ter 3, 4... Quando eu era uma criança, eu tinha esse sonho, que a minha vida... Né? Mas eu acho que as coisas também não são como antes, né? Antes não tinham as exigências que existem hoje. Hoje, um plano de saúde é uma fortuna. Hoje, a escola é uma fortuna. E, infelizmente, não são todas as escolas públicas que a gente pode contar. Eu sei que tem uma ou outra que são referências, mas não é perto da nossa casa, não é... Enfim. Exato. A gente tem várias questões aí que complicam esse tema. E a mulher, muitas vezes... Por conta dessa idealização, dessa romantização da maternidade, da família, se coloca em situações de vulnerabilidade. Eu acho que eu na terapia, descobri que eu estava tão focada na questão maternidade, que realmente eu deixei de ver sinais ali. Né? O meu cenário estava muito confuso e eu perdi coisas ali. Bom, mas aí quando eu me separei, foi assim, aquele choque, né? Porque eu não sabia quanto custava a minha vida. Isso que eu falo que as pessoas não sabem quanto elas custam ser. Quanto não, custa era um ser casal Tarsila? Que não fazia uma planilha. Então, entrava, saía... Mas isso é uma coisa também. Famílias que são mais abastadas, né, que tem uma condição social melhor, tendem a não fazer isso, porque não falta. Não falta para o básico. Não vai faltar para o financiamento do apartamento, condomínio, carro. Não vai faltar. Você tem uma folga. E aí você não faz esse controle. Famílias que têm uma renda menor acabam que intuitivamente, mesmo sem ter tido educação financeira, fazem isso. Porque você vê aquelas senhoras, aquelas mulheres que vão no mercado com a calculadora. Você fazia isso? Eu nunca... Mas eu já vi, gente. Exato. Assim. Por quê? Porque para ela, R$10 a mais no macarrão vai fazer diferença. Ela tem um budget para gastar naquela compra daquele dia. É o que ela tem. Aquela família não tem crédito, né? Porque é uma família que ganha tão pouco, que ela não tem cartão de crédito, não tem cheque especial. Então é assim, é como é antigamente. Tem
R$300 na conta, é R$300 que ela pode gastar. Sim. Então, se passar, ela vai ter que ficar deixando no caixa. Então, ela já vai fazendo a conta antes. Então, intuitivamente, ela já vai separando um budget para mercado. E é isso, é carimbar o dinheiro. Eu falo sobre isso lá. Carimbar o dinheiro. Quanto vai ser do mercado? Quanto vai ser da educação? Quanto vai ser de viagem? Quanto vai ser de besterol? Vai carimbando. Tem até uma frase que eu gosto que é: dinheiro sem nome some. Só que famílias mais abastadas, o que tá sumindo não tá fazendo falta no essencial, então meio que não percebe. Sim. Né? Era mais, eu acho que era o que acontecia com a gente. E eu percebo só isso. que aí veio a separação. E aí é o mesmo gasto, só que dividido por 2. Dividiu a renda. Dividido por 2. As mulheres, na maioria das vezes, ganham menos. Sim. Então você é mais prejudicada, sim. Você, né? Eu sempre falo ganha isso. menos mesmo que trabalhe igual ao cara, não é? Ganhe menos. Tem muitos cargos que ganham menos. Por quê? Porque eles já acham que você vai engravidar, que você vai ter licença maternidade. Então já isso é uma pauta que se levanta hoje em dia muito, né? Sim. Mas fora isso também a carga, você não consegue. Eu não consigo fazer a carga do Pedro por causa dos filhos. A sua carga. Eu tinha um bebê. Né? Na verdade, eu até tive que ampliar minha carga, porque eu sonhei muito com o momento de ser mãe e reduzir meu trabalho. Então, na época que eu estava grávida, eu estava trabalhando meio período. Eu sou professora e tem essa possibilidade de pegar essa quantidade das aulas, né? Mas logo que eu voltei para a licença maternidade, a casa já estava caindo. Então, assim... eu precisei, né, voltar para minha casa, trabalhar o dia integral. Inclusive, tive que sair da escola que eu estava, porque a escola que eu estava não tinha vaga para você? Não tinha vaga para carga integral horária cheia, né? Então, assim, olha a quantidade de mudanças, assim, um bebê no berço, né? Um bebê no berço. Quem ficava com o Antônio? Eu tinha uma funcionária na época e minha mãe sempre me ajudou muito. Rede de apoio, não é? Você acha que rede de apoio é uma coisa... eu saía chorando, assim, porque muita coisa, né, acontecendo naquele momento e eu tendo que ficar longe do meu filho, tendo sonhado ali uma outra coisa, e minha mãe que ficava, e isso me ajudou muito, porque... ficar uma pessoa com a mãe, de confiança, a gente super assim. confia, né? A minha funcionária era ótima, mas estava a avó ali com ele. Então isso me deixava... E a sua funcionária devia ter outras funções também, ela te ajudava com a casa? Me ajudava com a casa. Então, ela tinha outras funções, não dava pra ficar all the time com o bebê, não né? Dava. E aí, Lu, é uma série de adaptações financeiras que começa assim... pela televisão, como é que é o nome? O combo você lá. liga pra renegociar o combo. Sim. Você começa a ver tudo realidades que você pode começam, cortar. exatamente. Restaurante, esquece, né? Não fiquei sem restaurante. Cabeleireiro por algum toda tempo. semana, Cabeleireiro talvez. toda semana. Você roupas. vai fazendo ajustes. Compras suspensas por um período. Mas olha quanta coisa com que se tem que lidar num divórcio. Muitas. A frustração de um relacionamento que você investiu e faliu, o luto. Sim, o luto. É o luto também que você estava vivendo, que por mais que seja um luto bom, é o luto da sua vida de solteira para uma vida de mãe, que sabemos nós que somos mães, que tem muita entrega, não é essa palavra, muitos sacrifícios que a gente faz por aquilo, demanda da gente muito, é uma preocupação ali eterna, né? Eterna. Minha mãe fala, olha, gente, é pra sempre, só muda, né? Muito. Só muda a preocupação, mas é pra sempre. Então isso, financeiro, sabe, enquanto você podia estar com seu filho, você estava renegociando a net. Exato. Sabe? Exato, aí você tem toda a razão. Mudei de seguro-saúde, meu seguro-saúde era ótimo, eu tive que abrir mão, porque era vinculado ao ex-marido. O carro, que eu não, né, eu adorava meu carro, mas assim, era um carro que eu não podia segurar o padrão daquele carro. Sim. Tive que vender o carro. Então, assim, você tem que, dependendo, né, do formato do divórcio, esse foi o meu, abrir mão de muita coisa, sabe? E você tem que abrir mão, porque é matemática, né? Exatamente. Você tem que fazer a coisa... caber dentro daquela... fecha no conta 100, né? Base 100, porque... Não, e eu acho que eu já falei isso no Insta também. Eu tive um problema de fazer uma dívida, não foi uma dívida grande nem nada, eu consegui, felizmente, resolver, mas eu tinha um cachorrinho. O cachorrinho, eu sempre dou essa dica, o cachorrinho não entrou
na previsão de gastos do divórcio. Isso é um dos maiores erros que a gente pode Era fazer. de vocês enquanto Era de casal. nós dois, enquanto casal. Depois Ficou com você. ficou comigo. E era um cachorrinho, a paixão da minha vida, que ele tinha muitos problemas de saúde. E aí ele foi envelhecendo. Nossa, é um gasto do E caramba. ele, assim, gente, eu ia todo mês, ele dava algum Perigo. susto na gente. Sabe que sai tem plano de correndo. saúde pra cachorro, né? Agora É. tem, né? Nessa época eu tava começando. Mas acho que talvez se ele já tinha também problemas de saúde, talvez nem Ele já aceitasse. tinha pré-existentes, é... aquela coisa de questões pré-existentes. Mas a questão é que eu não ia deixar de cuidar do meu cachorrinho. Então, assim, gente, eu passava o cartão sabendo que não ia eu conseguir. não podia pagar. Mas assim, eu não conseguia deixar o meu cachorrinho sem assistência. Não, de jeito nenhum. Uma vida, né? É Pelo uma amor de vida, Deus. Então eu falava assim, eu vou dar um jeito. E infelizmente eu consegui. Denis me ajudou muito. Porque quando eu comecei a namorar, acho que é uma história meio similar à tua, sim. não sei. Precisei contar pra ele, precisei falar, né? Algum momento ali. E ainda acho mais delicado sua questão, porque a minha, quando eu tinha... O meu problema era a dívida, ponto. E a minha... Claro que envolvia toda uma atitude minha em relação ao dinheiro. Mas você não estava separada. não estava... com Então, filhos, isso né? já é um cenário que, vamos falar o bem da verdade, é bem difícil cara que não é... Ele já foi casado, Denis? Não. Denis nunca foi casado, nunca teve filhos, não sabe o que é. Entrar num relacionamento com uma pessoa que já tem esse histórico, né? Eu escuto amigos homens meus, solteiros, eles falam o seguinte: aquela lá já tem um chaveirinho quando tem filho. Olha que horror. Ai, coisa horrorosa, gente. Mas então é a mentalidade. Então o Denis, assim, eu nem o conheço pessoalmente, eu conheço do que você ouve falar, me parece um cara com um caráter irrepreensível, porque ele é incrível, as coisas que ele sobrepõe, né? Sim. Você contando que ele falou, não, você não vai ficar sozinha aí com o Antônio na pandemia. Eu acabei casando, fazendo um corte aqui, né, no tempo. Eu comecei a namorar depois de um ano e pouco de separação. Você conheceu o Denis aonde? Através de amigos. Eu não queria ninguém, Lu. Tava traumatizada, assim. Posso imaginar. Eu queria só trabalhar e cuidar do Tom. Eram as minhas pretensões de vida, assim, né? Não queria, e aí ele era amigo de amigos meus, eu já tinha até cruzado com ele, sabe a nossa história de ter se cruzado lá atrás? Eu já tinha cruzado com ele em festas. Mas nem tinha... a gente nem conversava nem nada, eu era casada na época. E aí, amigos em comum... Mas apresentaram com o intuito de vocês se conhecerem? Com intuito. Porque às vezes é sem querer, né? Ele, na verdade, soube que eu tava separada e mostrou interesse. E aí foi falar com um amigo meu, um querido, o Serginho. E aí o Serginho fez Cupido. O Serginho é o Cupido. E aí o Serginho fez a ponte ali. E é um e cara, super deu certo, cara né? nota, porque é isso, gente. Não adianta a gente também negar. É claro que eu falo que o divórcio não significa o fim de nada, mas a gente sabe que das tem dificuldades, muito homem preconceituoso. Sim. Tem famílias preconceituosas, né? O Denis me recebeu muito bem, a família também teve esse movimento, que poderia não ter tido. E às vezes o cara é super aberto, mas aí ele não consegue... bancar a família. Bancar assim, não, eu vou ficar com ela mesmo, né? E é por isso que a gente precisa tanto falar sobre esse tema. E desmistificar, e mostrar histórias reais, né? Porque a gente tem que diminuir o preconceito também. E dos homens, principalmente, eu acho. Da família. Da gente em relação... Porque eu sofri muito com preconceito, Lu. Eu tinha vergonha de falar. Era você mesma que tinha preconceito com você? Mas por quê? Era uma sensação, eu tô frustrada. De muito fracasso. Como é com as dívidas, né? Eu acho que fazendo um paralelo aqui, as pessoas não olham, às vezes, para os sinais, porque se elas forem divorciadas, elas vão se sentir fracassadas. Sim. As pessoas não olham para as dívidas que estão fazendo, não olham para o seu dinheiro, deixa a vida me levar, porque dói. Dói saber o que fez. Eu sofri, porque quando eu vi o que eu tinha feito, porque fui eu que fiz. Você deve ter sofrido muito, né? muito. Quando eu comecei a entender, eu fiquei um misto. Por que eu comecei a falar disso também? Porque era um misto de tipo, assim, que absurdo que eu fiz de tudo errado. E também, assim, por que ninguém nunca me contou sobre isso? Sim. E nunca ninguém falou.
Sim, são os assuntos tabus. Tabus, né? ninguém falou, né? Ninguém falou. Na Sim. minha casa isso não era conversado, eles se viravam como dava. Minha mãe é muito organizada, mas meu pai não até hoje, viu? Mesmo eu falando de dinheiro, meu pai até hoje é desorganizado. Eu Ele não lembro quer que você saber. comentou comigo. É um tema que ele não quer saber, Não quer saber, né? não quer saber, Tá, não quer fazer. tá, Ele fala, você tá perdendo seu tempo quando eu tento tá. Quando falar. você tenta É. falar. E não fui aprender, não aprendi na escola. Agora tem educação financeira, onde você dá aula, tem Mas educação isso é financeira? recente. Recentíssimo. A gente tem educação financeira em algumas unidades. Por exemplo, o terceiro ano eu sei que vê isso no português, mas a gente está com um projeto para o ano que vem de ter uma aula extra, educação financeira. Então, eu posso ir fazer palestras Porque a também, gente porque precisa falar sobre isso com as precisa. crianças, né? Eles precisam entender. Sabe que quando eu também comecei a estudar, eu comecei a falar, olha, tem um monte de conteúdo agora sobre finanças na internet, né? Então acho que todo mundo vai buscar isso. Mas quando eu estudei para valer, eu vi que 40% dos jovens, e jovens estou falando 18, 20 anos, que tem acesso a YouTube, que tem acesso a tudo isso, né? Todas que tá essas aí, redes sociais. já ficou com o nome sujo alguma vez. 40%, é quase metade. É muito, gente. 40%. Então, quer dizer que buscar informação precisa ter um porquê. Essa pessoa não está buscando informação sozinha. Ela vai ficar lá no TikTok rolando, entendeu? Ela vai fazer outras coisas. Sim. E aí isso não chega até ela. E aí ela faz escolhas erradas, ela ganha um crédito quando ela começa a trabalhar. Porque o que acontece com os bancos, né? Quando você abre uma conta salário, você vai lá no banco, não me explicaram que quando eu tinha um cartão de crédito e um cheque, não era mais conta salário. É conta corrente vinculada à sua conta salário. Então aí começa a te cobrar a cesta de serviços, você tem um crédito sem saber usar crédito, né? Sim. Então aí as pessoas começam a usar o limite do cartão de crédito e do cheque especial como Sem renda, saber como extensão da da renda. E aí começa o buraco. Então é isso que está acontecendo com os jovens. E eles não entendem, porque tipo, é minha conta salário, por que eu tô pagando isso? Por que eu tô pagando isso? E aí não entende nada. E o banco não explica direito. Olha, isso é a conta salário que é gratuita e é seu direito, e isso é uma conta corrente que eu tô te dando, eu tô te dando um cartão, eu tô te dando isso, sabe? Sim. Então, Não, e a gente, é o que eu falo, que bom que esse movimento Tá de falar, que bom que você resolveu falar sobre isso, porque especialmente as mulheres, é um tema que não existe nas rodas de mulheres. Não. Eu tô lendo um livro sensacional que chama Invista Depois de Ler, da Esse eu não Ana conheço. Laura Magalhães, recomendo. Sim. Ela trabalhou na XP, hoje ela trabalha como consultora financeira. Hum. E ela estava dizendo isso, um dos capítulos diz que é um tema que você nunca Fala. divide com as amigas. Você já sentou para conversar e fala assim... Agora eu falo. Agora as Não, pessoas... agora você sim, deve falar, sim. mas assim, você Antes tá numa não. festinha com as amigas, ou sai pra jantar, alguém fala onde Não. você tá investindo seu dinheiro? Não, jamais. Mas sabe que eu acho que até nem entre os homens. O Pedro disse Você que acha ele não entre os conversa. homens também não? O Pedro disse que não conversa sobre isso. E agora, como eu trabalho com isso, os amigos chegam e falam assim: me dá o Instagram aí da sua mulher que eu vou seguir ela pra saber. E eles também não chegam até mim, porque eu sou mulher. Ah, passa pelo Pedro. Passa pelo Pedro, pelo eles Pedro me que olham chega no seu Insta. e depois, quando eles têm alguma dúvida, eles voltam para o Pedro e perguntam para ele se é aquilo mesmo que eles entenderam. Eles não vêm até mim. Não vão até você. Não. Então, por isso também que eu prego tanto de que quando eu vou atender a mim para uma consultoria individual, chegam as mulheres. Você já me falou isso. Não que chegam é os homens. difícil Olha, eu homem- acho que 2 que chegaram os homens primeiro. E aí Tá. eu sempre falo assim: você é um casal? Você divide o dinheiro da sua casa ou é tudo junto? Então traz ele. Tá. E é uma dificuldade o traz ele. Hoje eu recebi um recado: olha, fulano desistiu da consultoria, ele até saiu do nosso grupo, eu vou ter que continuar sozinha. Como assim? Eu penso, né? Gente, Como sério. ela mandou recado hoje, falando, ele saiu da consultoria, saiu do nosso grupo, vou ter que continuar sozinha. Resolvendo sozinha. Ela tem uma renda fixa, ela vai ter que se virar dentro da renda fixa. Ele tem uma renda bastante variável, que é meses 0 e Tá. meses 30 mil reais. Então, Tem filhos? tem um. E ela vai ter que se virar dentro da renda fixa, Tá. porque é o que é o ovo que ela sabe que vem. Não é o que tá lá dentro da Mas galinha, eu já né? fico preocupada, porque Eu super é fico. um cenário que, assim... Não tá se comprometendo, aonde exatamente. tem um time ali, né? Não tem. Como é que Nessa funciona? parte não tem. Pode ser que tenha em outras partes. Tá. Mas tá bom. aí isso é difícil o cara vir, você vê? Por quê? Porque talvez porque eu seja mulher. Se E você isso, fosse homem, talvez. Talvez. Tá. Mas aí será que a mulher se sentiria
confortável? Também não sei. Entende? Então, por isso que eu prezo tanto para tentar falar de um jeito que seja muito claro para Não, qualquer um que mas, seja. assim, a mulher tem que ter essa noção, primeiro pela informação, segundo pela liberdade, né? De Segurança dela, assim. Informação é liberdade, tá? Informação e dinheiro são formas de liberdade. Sim. Mas sem informação você não tem o dinheiro sob controle, né? Sim. E eu também acho que uma outra coisa importante é assim, é que a gente tem necessidades, a mulher tem necessidades que o homem não tem, gente. Então, por exemplo, você precisa, vamos falar do aspecto da saúde da mulher, né? Sim. Eu tô com muitas amigas agora, já começando o período de pré-menopausa, menopausa. Sim. Gente, a gente precisa de um médico Nossa, específico. gente. E se vai fazer reposição hormonal? E se Não não vai? Você tem custos em tudo isso. Então, a mamografia, você tem o custo da sua mamografia. Se não está inclusa no plano, então Anualmente. anualmente, depois de certa idade. Você precisa saber se o seu plano cobre, onde cobre, ou se você vai fazer a opção de ter um plano mais em conta e pagar a mamografia à parte. E tem planos hoje de coparticipação. Tem gente que nem entende como funciona. Então, né? na ponta do lápis, tem que saber por que você escolhe o de coparticipação ou não. Porque não é só pensar na parcela. Né? Porque pensa só na parcela do mês, tá? Então. Entende? Então, a mulher tem uma série de gastos. E mesmo de estética, né? De então, estética, o cabelo, a pele. unha. Tem empregos que exigem que você esteja com a unha feita. Sim. Por higiene. Sim, e inclusive. Coisas que a gente valoriza, que a mulher, que o homem não vai entender. Mas é importante para nós, para nossa autoestima, para... Veio uma consultora de imagem aqui, ela disse que em 3 segundos você decide, olhando a pessoa, se você vai dar atenção para essa pessoa ou não, sabia? Jura? 3 segundos, diz que é isso. Diz que é isso. Que depois... E ela explicou várias coisas. Depois você assiste a Mariana Guazelli e também a outra Marcela Dib, as duas. Uma é atriz, estava falando sobre se expressar, e a outra é consultora de moda. Nossa, e ela falou isso, 3 segundos pelo que a pessoa está vestindo, pela imagem da pessoa, você decidir se você vai dar atenção ao que ela tem para te falar ou não. Nossa, que interessante. Então, para você ir numa entrevista de emprego, né? E não é só para mulher, não. Homem com a barba mal feita, homem desleixado, descabelado, cabelo sujo, né? Sim, isso tem tudo a ver. Mas e tem as questões de saúde mesmo. Tem, né? também. E aí, ela falou que 97, não é 97, mas lá tem uma porcentagem muito grande de que a maioria da linguagem é não verbal. Olha, então, além do que você se veste, como você se porta, como você se posiciona, né? Se posiciona. Né? Então, uma mulher que tá se sentindo horrorosa, com o cabelo horroroso, com o dente horroroso, com a boca horrorosa, com tudo horroroso, ela tá até numa postura de se esconder. Como ela arruma um emprego melhor? Não pra... Você percebe como tudo é linkado? Muito, gente. É um efeito dominó. Né? Que a gente precisa estar com quantos gastos, né? Eu tenho uma parte lá da minha planilha que tem a saúde. Hoje não tem mais dentista, porque eu tenho a minha amiga querida Renata Castelletti que me patrocina. Ela faz a limpeza dos meus dentes, cuida dos meus dentes. O arroba dela tá aqui, ó. Um beijão pra você, mas também dentista é um gasto altíssimo. Né? Um plano odontológico é importante no nosso planejamento. E tem lá na minha planilha o lugar, porque o dia que eu não tiver mais esse patrocínio, precisa ter o plano odontológico, plano de saúde, os exames extras, a nossa autoestima. É uma terapia que talvez você precise no divórcio. Então, não é nem só no divórcio, né, amiga? Exato. É que como eu linkei com o meu tema, né? Sim. Como a temática financeira é importantíssima nesse momento, mas essa frase é até errônea, porque ela tem que ser quando você tá bem, quando tá sobrando. Sabe? Eu entendi o que você falou e faz sentido. Quando não falta, a gente nem faz a planilha. Tá errado, gente. Tá erradíssimo. Tá errado. Sabe por quê também? Né? Você sabia que 1% da população se banca na aposentadoria sem baixar o padrão de vida? 1%. Então, isso é um tema que já tá me dando um ciricutico, assim. Nós vamos conversar isso depois em off, a gente vai lá. A gente vai lá pra casa, come aquele bolo que tá te esperando. Tô louca pra comer aquele bolo, exatamente, de abobrinha, feito pela My Cake, da Mirna, a outra patrocinadora aí. Ela sempre manda um bolo quando a gente tem uma carona, a Tarsila vai comer daqui a pouco. Aí a gente conversa sobre isso da aposentadoria. Mas 1% mantém o seu padrão. Então, mesmo essas famílias que estão... Tem famílias que não conseguem mesmo guardar, né? Ganham tão pouco que não sobre.
Para essas famílias, eu entendo que precisaria de ações sociais. É aí que precisa entrar, né? A ação social, o apoio político, as políticas públicas. É aí que precisa entrar. Essa pessoa precisa ter uma condição de fazer um estudo, de melhorar o seu padrão de vida de alguma forma para começar a pensar lá na frente, né? Sim. E você conhece a pirâmide de Maslow? Conheço. Então, como a pessoa está pensando lá na frente, se ela não está com a base ali de comida... Não tem como, né? O ser humano não tem essa limitação. Então, se você não... A família que é abastada e não está se preocupando porque não está faltando para o básico, ela está cometendo um erro gravíssimo, porque o eu dela lá do futuro existe. Mais até do que para a família de baixíssima renda, porque tem acesso à melhor medicina, tem acesso à melhor condição de vida. Então, a expectativa de vida dela é muito maior. É maior e a exigência dessa família é maior. As expectativas. Como faz? Eu vou viajar na minha aposentadoria, conhecer o mundo todo. Se você não se preparar, você não vai nem para Carapicuíba. Sim, sem esse preparo, você não vai conseguir fazer isso. Então, tem que se preparar. Sim. Tem que juntar. 20%, você sabia? 20%. Mara Luque me falou isso na live. Exatamente. 20%. Isso é educação previdenciária, né? É que ela faz a parte previdenciária, mas os 20% é para previdenciária. Então, é para tudo que é para sua previdência privada ou pública ou qualquer estratégia que você use para sua aposentadoria, né? A gente não faz só previdência, a gente tem outros investimentos para nossa aposentadoria, como, por exemplo, fundos imobiliários. Você sabe o que é? Não. Você sabe aqueles tios que a gente vai lembrar da nossa vida que compravam várias casinhas e alugavam? Lembro. E eles vivem dessa renda. Tá. É como isso, só que numa grande proporção. Então você é dona de um pedacinho de um shopping, de um pedacinho de um hospital. E aí tem um fundo que administra isso e divide o aluguel com você mensalmente ali. É um tipo de renda. É um tipo de renda. Então, uma parte da nossa estratégia de aposentadoria é isso. Tem na sua carteira de investimentos. Tem. Fundo imobiliário. Exatamente. É isso? Para a aposentadoria. Nossa. Não uso agora essa rentabilidade, entende? Todo mês bate lá na minha conta esses aluguéis. Tá bom. Dessas cotas que eu tenho, de shopping, de galpão logístico, de hospital, de várias coisas. Não uso agora, eu uso essa rentabilidade para comprar mais cotas. Entendi. E fazer o bolo crescer. Hoje, o que a gente ganha de fundos imobiliários já paga a nossa água, luz, internet e telefone da nossa família. Perfeito. Na nossa aposentadoria, a nossa ideia é que a gente tenha a quantidade de cotas que pague todo o nosso custo fixo. E aí a nossa previdência privada e o nosso INSS são para outras coisas. São para mercado, passeio, farmácia, e ali aquele custo fixo de moradia, né? Água, luz, telefone, tudo isso, internet, aquele basicão tá contemplado por esse que vai depositar todo mês na minha conta aquela rentabilidade sem imposto. Sensacional. Agora, ninguém fala isso, né? A gente precisa pensar sobre o futuro. Eu quero ir atrás disso, Lu. A gente precisa pensar sobre isso. Só que não é assim também, então ela falou, agora eu vou colocar tudo em fundo imobiliário. Não, assim, por que você vai pôr em fundo imobiliário? Pra quê? Você tem perfil para renda variável? Você vai aguentar se isso daí baixar de valor e você ver o seu, 50 mil que você suou diminuir? Tudo tem que olhar com muita atenção. Não é só seguir o amiguinho da internet, sabe? É muito individual isso. É cada um com a sua realidade, com o seu perfil. Com a sua condição, com seus desejos, com as suas necessidades. Né? Com as suas possibilidades, mas os 20% de guardar tem que ser aonde? A ver, né? Mas tem que guardar. É a estratégia do 50, 30, 20. Ela falou isso? Ela não falou do 50, 30, 20. Eu já li em algum lugar. Mas ela falou do 20%. O 50, 30, 20 é como você divide a sua renda. Eles estudaram da maneira mais saudável. Que quer dizer o quê? 50% é o que você precisa determinar da sua renda para as contas, necessidades básicas. Então, aquelas contas que a gente não quer pagar. Água, luz, telefone, internet, mercado, plano de saúde. 50%. 50%. Se você está gastando mais do que isso com as suas contas básicas, claramente você está vivendo um padrão de vida acima do que você poderia com a sua renda hoje. Tá bom. Então isso vai ser um prejuízo, porque vai sair da onde? Ou do seu lazer, e aí você vai se sentir naquela rodinha do rato de trabalha, paga conta, trabalha, paga conta, trabalha, paga conta. Ou vai interferir aonde? Nos 20% que você não vai investir. Nos 20% que você não tá guardando. E os 30%, né? Então 50% necessidades básicas, 30% é desejos. Desejos é tudo aquilo que você quer ter de conforto e que você quer conquistar ali, que é... Pra que você quer ter dinheiro?
Tá. Né? Você não quer ter Entra dinheiro nos para pagar 30%. conta de luz, você quer ter dinheiro para Não, quê? Para pra viajar. Sim, sim. Entra nos 30%. E porque tem que ter também. Tem gente que fala, eu não vou gastar nada. Esquece. Tá. Esquece. Claro que tem pessoas que Isso são não até é avarentas. saudável Não é. também, Tem né? pessoas que ficam avarentas e não gastam com nada. Sabe aquela que a gente vê no jornal? Fulano morreu e tinha milhões guardados e não. Atendi uma moça também, uma senhora, esses dias. Ela ganhou uma herança da tia. 7 milhões. Aí eu falei, né? Fiquei curiosa. Falei, sua tia trabalhava com o quê, né? Fiquei E o curiosa. que ela era? Não me contou o que era, Ah. mas ela falou, não, mas a minha tia juntou tudo isso porque ela não fazia nada, ela só fazia guardar dinheiro. O carro dela era um Palio zoado, caindo aos pedaços, que só dava problema. Ela deixava na rua porque não podia pagar 10 reais de estacionamento com o teto tudo fosco do sol. Não comprava roupa, não comprava nada. Então, na minha opinião, essa pessoa não vive o que o dinheiro viveu. pode oferecer, porque viver é bom. Tomar um Sim. vinho bom, fazer uma viagem boa, comer num Sim. restaurante bom. Ela não viveu. Ela não viveu. Tadinha. Então também Tá. tem esse oposto, né? É, claro, claro, isso não é saudável. Mas a maioria das pessoas gasta demais no 30. É o iFood, porque eu mereço. Nossa, essa era a minha frase, Favorita. né? Ou porque eu trabalho tanto, eu mereço. Sim. Né? Os desejos, né? Os desejos. E aí tem que existir, porque, claro, em algum período que você precisa cobrir dívidas aí, esses 30% podem sim ser enxugados em pró de um cenário financeiro saudável melhor futuramente. Tá. Mas no dia a dia tem que ter. Senão é aquela dieta que você só come alface, 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 alface. Chega um dia que você fala, chega, vou comer uma caixa de brigadeiro. Total. Entendeu? Você Não ficar consegue. nessa Restrição excessiva demais. né, nessa Não disciplina consegue. espartana pra sempre. Não existe Ó, isso. raras pessoas que são assim, né? Raras. Sim, sim. Então tem que ter o 50, 30, 20. Então, quando ela te disse isso, ela falou só da parte previdenciária, mas o resto também é uma regra. Nessa regrinha. É uma regra que se você não tiver nela, você tá morta, ferrada? Não, porque famílias e famílias, Claro, né? claro. Mas o quanto mais próximo você tiver desses percentuais, mais saudáveis Mais são as suas seguro, vidas. É. tá. Eu demorei uns 8 anos para chegar nesse percentual na nossa família e não sair mais. Tá. Porque às vezes a gente dava aquela escorregada, né? Ia viajar, uma escorregada. Aí aqueles 30% virava uma bola de neve. E aí Tá. até terminar de pagar tudo, ficavam uns meses fora dessa proporção. Hoje a gente não sai mais. Então isso vira um hábito, né? Ai, que maravilha. Vira um hábito depois. Tá. Hoje eu lido com o dinheiro de outra forma, né? Então hoje, se eu precisar me divorciar ou qualquer coisa do tipo, eu vou ter outros problemas emocionais, né? Claro, claro. Tudo isso que envolve um divórcio, mas o financeiro eu não vou ter, porque eu sei do que eu tô falando, Isso é né? uma maravilha, Se o Pedro falar pra gente. mim, eu só vou te dar tanto, eu sei do que eu tô, entende? Eu sei do que eu tô falando, eu sei o quanto ele precisa me dar, eu sei o quanto ele ganha, eu sei o quanto é a divisão, eu sei o quanto eu participei do crescimento desse patrimônio Você tem também. informação. Exatamente, Né? exatamente. Que é o que a mulher precisa ter. Informação. E não se interessa, parece, às vezes, né? É o que eu falo, que é um tema que dói. É um tema que eu acho que tem gente que E sabe chato que as também, coisas né? não tão- É chato. Você é gosta chato. de IPCA, Selic, CDI, CDB? Meu, parece uma sopa de letrinha. Sim, não é um tema gostoso. Mas né? olha, já que estamos falando de mulheres aqui, eu tenho certeza que a maioria é mulher que vai ouvir. Você gosta do espéculo? Do exame ginecológico? Não. Ninguém. Ninguém. Mas tem Você coisa que a vai? gente precisa fazer. Então, exatamente. A mamografia é outra coisa. que Pelo eu amor tenho de Deus fazer. também. Agora em Você outubro eu tem tenho que ir fazer o Papa Nicolau, você tem que fazer mamografia pro seu bem. São coisas que Então, não interessa se você gosta Vá ou não. cuidar da informação financeira. É É fundamental, gente, primordial, fundamental, É sim. primordial. E aprenda assim com a dor das outras, sabe? Não vai passar pela dor, assim. Tenta aprender. Um pouquinho, Com as amiguinhas, sim. não é? Sim. Nossa, escutei aquela história. Nossa, a Lupa contou a história dela, ou a Tarsila contou a história dela. É muito bom. Não espere passar. Porque é o que eu falo, quando eu falo com as mulheres, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. As casadinhas, eu tenho várias casadas, eu quero que elas sejam casadas, felizes pro resto da vida. Mas assim, vamos aprender com a dor das amiguinhas. Sim, exatamente. Pega a história e fala, nossa, O que eu posso o fazer? que eu posso fazer sobre isso, né? Vou tentar mudar isso, vou começar a ler sobre o assunto, A Pensar. gente precisa aprender com os outros. E onde ler sobre isso? Que agora eu vou deixa pra você falar da sua jogada aí, Ai, amiga. olha, é o seguinte, na verdade, eu tenho um Insta aberto pra todos, que chama Sensacional. Tarsila Simino. Lá eu falo de vários assuntos, começou pelo divórcio, mas aí o tempo passou. Deixar aqui, ó, a arroba dela.
tá? O tempo passou, eu casei de novo, que foi um casamento lá na pandemia, como eu falo. No começo você falava só sobre divórcio. Só sobre divórcio. Gente, hoje ela fala de tudo, é de sandália. Eu falo de tudo. Aliás, agora. ó, eu vi. Tem eu tô com a cupom. sandália que tem cupom, tá? Da Luli. Que mais? É que eu só uso tênis, mas eu vi você Essa pra lá e pra sandália cá é linda, na essa França sandália com é essa linda, sandália. e o preço é bom. Eu tomo E é muito super cuidado com confortável, isso confortável, também. né? Porque eu tenho muito cuidado com o meu público. Então eu também não gosto De indicar uma coisa. e de ficar instigando o consumo. Não, e nem deve, porque coisas são coisas, né? A gente É isso, sabe? Coisas são coisas. Eu tomo cuidado, mas essa marca é uma marca de qualidade, de preço bom. Então, quando a gente tá precisando... Se quiser me dar um cupom, também tô aceitando, viu? Exato. Ai, ó, eu vou falar com elas. E aí, recentemente, eu tenho um conteúdo agora fechado. E é um conteúdo pago. E nesse conteúdo, que chama @RenewsByTarsila, eu tô bem focada na educação da mulher. Então, seja ela casada, Em vários setores, seja viu? Ela quer falar separada, sobre maternidade, sobre relacionamento, não é isso? saúde. Então eu Finanças. faço, lá já estão acontecendo lives mais focadas para a mulher, mais focadas para o divórcio. A gente teve uma advogada, live não incrível foi? com a doutora Lúcia Tina. Eu gosto muito de leitura, de jornal, então eu faço uma curadoria aí do que eu vejo. De notícias. E posto lá na íntegra pra E não quem fica só segue. nesse assunto, não. Se você não tem filho, se você não é casada, olha, tem tudo que eu acho. Eu acho que você resume no seu perfil o que é a mulher hoje em dia. Eu acho que sim, Antenada né? nisso tudo. Então você vai de moda a questões políticas, você vai de problemas sociais a absurdos da internet, entende? É verdade. E aí é uma coisa que eu nunca enjoo de te ver lá, porque não tá falando só de eu não sou um público que me interessaria por exemplo, divórcio, porque não estou vivendo isso. Claro. Mas eu adoro estar lá por isso, por essa leque de tem uma dinâmica. São páginas bem dinâmicas. E eu espero vocês lá. Por favor, vou deixar aqui, Me ó. procurem lá. Esse é o aberto. Isso. E esse é o fechado. conteúdo fechado. E ela tem blog, ela tem newsletter, eu tenho ela uma newsletter também. Quem quiser, olha, gente, na olha minha que bio. Newsletter. Eu adoro escrever, eu tive um blog. Escreve muito bem, por sinal. Maternal. E voltei a escrever agora. O blog não existe mais? Existe. Ele tá lá bonitinho, que eu morro de orgulho dele. Você não alimenta mais? Não parei de alimentar e fui pro Substack. Porque o blog também era uma coisa muito linkada ao divórcio, à maternidade. Os textos estão lá. Mas como eu também, porque a gente vai mudando de fase também, sim, né? Sim. Eu acho que a gente precisa se atualizar nisso também. Hoje, por exemplo, pauta financeira é uma coisa que super me interessa. Eu falei que eu vou fazer 45 anos sabendo cuidar do meu dinheiro. Vai mesmo, porque estamos aqui para isso, amiga. Vamos pensar numa aposentadoria, numa previdência privada, é preciso. Sim, né? Sim. Que a gente não sabe o que vai acontecer, tudo. Perfeito, Lu. Ô, Thay, e como você acha que tudo isso interfere na sua maternidade? Você acha que você é uma mãe diferente com isso? Eu vejo que você fala muito lá de envolver todo mundo, que você tem uma relação adequada, digamos, com o pai do Antônio. Foi difícil você chegar nesse ponto? Ai, foi. Eu acho que sempre é. Na verdade, já é difícil você educar na mesma casa, né? Duas pessoas cujas famílias são diferentes, os valores são diferentes. As amigas casadas, eu percebo que também tem as dificuldades delas. Sim, é difícil. Então, tentem muita conversa também, né? Pra você estar no mesmo... Quando você muda de casa. Você muda de casa, muda de rotina. É muito diferente. E o Antônio saiu muito cedo de casa, né? Muito cedo ele já ia pra casa do papai de mochilinha. É comum, é natural pra ele isso, né? Porque ele tinha 10 meses. Pra ele foi. Eu felizmente não vivi o sofrimento, de vê-lo sofrendo. Da criança sofrer. E desde pequenininho ele ia? Desde pequenininho ele ia, Lu. Eu sempre quis preservar, assim, sabe? O lado do pai. Então, por mais que doesse em mim, ele saiu de casa muito cedo
pra dormir no pai, o pai ainda tava num flat. Tem umas coisas que eu me arrependo, eu já falei isso em outras entrevistas. Eu acho que eu também exagerei, acho que não precisava ter sido tão civilizada, na minha Sei. opinião, sabe? Porque era uma criança muito pequena. Hoje, se tivesse acontecido Não era uma comigo, condição tão... eu teria brigado ali. Eu teria falado, olha, vai passar o dia e vai dormir em casa. Eu não fiz isso, eu liberei. Mas, amiga, também fazemos o que podemos Fazemos com o o que que temos podemos na naquele época. momento, Exato. exato. Sua cabeça estava focada em não criar mais problemas. É que depois, conversando com psicólogas, eu vim saber que tem a história da separação da mãe. Então, o Antônio teve uma época que ele ficou grudadíssimo em mim. E aí a minha psicóloga explicou por quê? Porque ele sabe que ele tá com você e de repente ele não tá mais. Então, eu vi uma Porque daí quando vai pro pai, nele, você diz, não tá... Ah, ele era muito pequenininho pra entender. O que ele entendia? tô, Com a minha não mãe tô. e de repente eu não tô mais com a minha mãe. Então ele teve uma fase assim que eu via ele tendo uma ansiedade. Quando chegava perto da hora. Sabe? Não quando chegava perto, mas quando estava eu e ele. Era uma coisa um grude excessivo. Eles são grudes com a mamãe. Sim. Mas eu vi uma coisa acima da média, que provavelmente foi desse momento, Mas dessa que bom que você foi dinâmica. buscar sobre isso também, né? Porque senão você não Fui, saberia. eu sempre fui muito assim, eu gosto, né? Você Lu, faz de terapia quanto eu psicologia. também gosto. Eu faço terapia desde 2016. Esse Eu já fui, já voltei. investimento, Não é um investimento, é o melhor dinheiro gasto, não? esse investimento assim, tá lá nos meus cuidados básicos, sabe? Sim. Porque a Não gente pode precisa sair. higienizar, né, a mente, assim. Não, e você escuta de um ponto de vista outro. E eu entendo Sim. também a terapia, várias vezes ela não fala nada. Eu tô lá contando só de eu escutar o que eu tô falando. Você já Sem está filtro, elaborando. porque com uma amiga é uma coisa, né? Lá é sem filtro. É o que você sentiu de verdade, é o que você tá rolando na sua cabeça de verdade. Só de você escutar isso, você já vai elaborando de Com uma certeza. outra forma. Não, enquanto você está falando, você está elaborando a situação, É. né? Então é muito importante que a gente fale, repita. Então eu Ouça acho... pontos de vista, inclusive eu das sou amigas também, né? Sim, eu sou super a favor da terapia. Eu também faço há muito tempo. Acho que é um investimento aí que a gente tem que ter na planilha, sabe? Sim. Se possível, né? Claro que assim, eu tô falando Guardadas de as devidas. Sim, de um lugar de privilégio nosso de poder ter, claro. Mas hoje as universidades também têm os tem. departamentos. E tem os. Se o negócio passa a ser um pouco patológico, no sentido de estar entrando numa depressão ou coisa assim, tem os CAPs também, Tem né? os CAPs. Tem muita coisa gratuita que a gente pode sim recorrer, sabe? Eu falo disso também Mais lá, que a uma gente tem vez, que a saber, informação. exatamente, saber o que a gente tem direito. Mais uma vez a gente Né? precisa de informação. Exatamente. Amiga, estamos chegando aqui. Eba, agora é a hora No do final, bolo. agora é a hora do bolo. Mas antes do bolo, eu vou dar mais uma volta no quarteirão, porque tem uma coisa que eu vou te pedir. Tá É o bom. seguinte. Assim como lá atrás virou uma chave na minha cabeça para eu cuidar das minhas finanças de outra forma, e assim como o carro financeiro precisa de uma chave para a gente estar dando essa volta aqui, para a gente estando nessa carona, qual a chave que você deixaria para quem está nos assistindo, para a vida dessas pessoas? Porque normalmente o que fica no carro, né? Tá, a gente chora no carro sozinha, fala com Deus no carro sozinha, briga no carro, faz tudo no carro. Mas até unha no carro já fiz, sabe? Dirigindo. Sim, louca. eu também já fiz Mas isso. este carro aqui, o que a gente aprende, os nossos conhecimentos, as nossas reflexões vão para a vida das pessoas. Então, que chave que você deixaria para as pessoas hoje? A chave que eu deixo para as mulheres hoje é para que elas corram atrás de conhecimento. Para que vocês invistam no lado profissional de vocês, no lado... muitas vezes a pessoa não está trabalhando, mas o não trabalhar não significa que você não possa estar produzindo, né? Você está cuidando dos filhos mediante um acordo, né? Tem a informação para se proteger caso algo aconteça, mas você pode estudar. Você Sim, pode ter se manter atualizada, né? Você pode ter um tema, você pode, por exemplo, escolher as finanças, é um exemplo, e se dedicar a isso, colocar a sua família, né, num patamar elevado de informação. Conteúdo e informação. Essa palavra conteúdo ficou um pouquinho banalizada, porque a gente fala muito, a gente que produz conteúdo, a gente escuta essa palavra o tempo todo, mas é isso, é você se informar, você produzir conhecimento, adquirir
e produzir conhecimento. Eu acho que essa é a chave que eu deixo aqui para vocês hoje. Muito bom! Então agora eu vou estacionar ali, porque infelizmente chegamos na nossa carona. Sim. Amiga, foi um prazer. Prazer foi meu. Te deixo aqui. Quer saber? Não vou te deixar. Não, vamos comer bolo? Vamos comer bolo. Eu tava achando que Então eu é ia isso. deixar, gente. Eu sempre deixo, né, gente? Eu não sempre deixo, mas quero hoje a gente vai comer bolo. bolo. Então tá bom. Gente, essa foi nossa conversa. Tarsila Simino. Vejo você no próximo Carona Financeira. Um beijo. Tchau, tchau, gente.